Alô, amigos, estamos chegando ao vivo com Agora Maranhão. Um abraço a todos, muito obrigado, hein? Nós vamos falar sobre a situação dos agentes penitenciários. Paralisaram por 48 horas e qual será a definição. A gente vai saber agora. Nós já temos ao telefone o Márcio Rodrigues, que é o assessor do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário. Ao todo, são 481 agentes no estado. Houve essa paralisação de 48 horas e a categoria vai decidir o que fazer. Vamos saber do Márcio Rodrigues quais são as principais reivindicações da categoria. Alô, Márcio, boa tarde. Boa tarde. Márcio, me fale, por favor, quais são os principais pontos reivindicados pela categoria, pelos agentes penitenciários? Boa tarde a todos aí, boa tarde, telespectadores. Nós estamos reivindicando um ajuste, e a gratificação de natureza técnica. Ou então a ANS, que é a mesma ANS, a gratificação de nível superior. Porque nós somos uma categoria de nível superior, mas recebemos como nível médio. Entendeu? Desde 2007, para se ingressar na carreira de agente penitenciário, você tem que ter nível superior. E o governo do estado nos paga ainda com nível médio. E aí nós estamos fazendo essas reivindicações, além da aposentadoria especial e da progressão dos agentes que hoje não receberam suas progressões. Nós fizemos uma paralisação de advertência por 48 horas, que foi na sexta e no sábado. Hoje estaremos reunidos a diretoria do sindicato e convocando uma assembleia para quinta-feira e dando aí nesse intervalo alguma proposta do governo. O governo fez uma proposta de 20% para se pagar em 3 anos, pagando 10% agora, 7% no ano que vem e 3% no ano de 2018. Isso não contempla a categoria, porque a inflação nesse período vai ser muito maior. Então nós estamos aí fazendo esse pleito. Já tem várias atividades do Executivo no estado parado, como a CAEMA, como a Polícia Civil, e nós esperamos que o governo se sensibilize e não espere que a gente faça a greve. Nós fizemos uma paralisação de advertência e agora nós vamos entrar para o estado de greve por tempo determinado. Muito bem. Ô, Márcio, nós tivemos um episódio lá com o batalhão de choque da polícia. O que houve, na verdade? Você pode trazer essa informação para a gente? Olha, nós fizemos uma paralisação e avisamos com antecedência que iríamos parar as atividades de escolta de preso ao fórum e de visitação. Mas a gente decidiu que a visitação iria acontecer, mas a escolta de preso não. E comunicamos a tempo para que o juiz pudesse mobilizar. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária tomou a decisão de manter as escoltas. E aí, no uso da força, entendeu? Adentrou num presídio com um carro do choque, entendeu? E resolveu levar os presos que, na verdade, nem tiveram audiência, nem houve. Foi só para mostrar a força, tá entendendo? E truculência do governo do estado. Então, para sair, na hora da saída, os colegas se posicionaram na frente e a ordem que veio da Secretaria do Governo do Estado foi para que agredisse os trabalhadores que ali estavam reivindicando. Tá entendendo? Nós sabemos que durante as rotinas do presídio, são várias audiências que deixam de ser feitas por carro que estão quebrados, ou coisa, mas nesse dia eles resolveram somente para tentar dissuadir o nosso movimento. E aí fizeram essa coisa. São vários servidores feridos, a bala de borracha, foram feitos procedimentos de queixa na delegacia e de corpo de delito, para que depois não dissesse que não houveram nenhum ferido. Então você coloca trabalhadores de segurança em confronto. E não apresentou nenhuma proposta de lá para cá e fica ameaçando. Agora, Márcio, fica constrangendo os colegas que querem ir para o movimento com ameaças, entendeu? Ô, Márcio, a proposta está muito distante entre aquilo que vocês reivindicam e aquilo que o governo propõe. Você acredita que a categoria entrará em greve
Ou é possível haver um acordo? Porque nós gostaríamos que fosse feito um acordo, né, que contemple a categoria, que o governo possa cumprir e que a gente possa ter esse serviço essencial para as nossas penitenciárias, né, sem problemas, né, com os trabalhadores satisfeitos e com o governo do Estado garantindo esse serviço. Alô? Olha, nós, como trabalhadores do grupo de segurança, estamos sendo discriminados pelo governo do Estado. O governo do Estado, essa nova gestão democrática veio para a mudança, primeiro contemplou os delegados com um aumento considerável, lógico, eles fizeram jus a esse aumento, e aí as outras categorias ficaram esperando também ser contempladas, mas somente ficou nos delegados. Os policiais civis tiveram um ganho, mas esse ganho foi pela justiça, não foi a iniciativa do Estado, foi a justiça que deu. A Polícia Militar também teve uma reequiparação, e aí a gente é louvável que os colegas também que ficaram muito tempo defasados, mas nós do sistema penitenciário, os 481 agentes inspetores, são 441 agentes e os demais são inspetores. Ficamos aí esquecidos, ficamos aí relegados e acho que a palavra certa é discriminados. Aí quando a gente está 1 ano e meio em negociação, o governo não apresentou nada, e aí a gente reivindicou para uma correção a GNT, que da Polícia Civil é 25% do subsídio. Os nossos ele quis dar 15%, por que nós somos categoria de nível superior, vamos receber 15%, outra categoria de nível superior recebe 25%. Na verdade, o governo não está preparado para negociar, faz propostas aleatórias, em documento, em papel sem time do Estado, sem documento, num total desrespeito à categoria. Os inspetores e agentes penitenciários trabalham com custódia. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil prende. Depois que eles são atuados em flagrantes ou então são presos por mandado de prisão, são entregues ao sistema penitenciário, à nossa custódia. Nós temos toda uma complexidade de desenvolvimento do nosso trabalho. Somos nós que acompanhamos o preso no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, até que ele seja colocado em liberdade. Entendeu? Então é uma atividade muito complexa. E hoje, o governo passado resolveu terceirizar essas ações. O governo hoje acabou com a terceirização, mas está fazendo seletivos que são colocadas as pessoas de uma verdadeira cabide de emprego, porque as pessoas não passam por uma seleção rigorosa. Tanto é que já tem gente desse grupo de agentes temporários envolvido em crime, sendo preso, entendeu? Porque colocam pessoas que não passam por um curso e não são verdadeiramente envolvidos com a categoria. Márcio Rodrigues, aí a gente penitenciário não se envolve muito em crime, porque sabem desenvolver seu trabalho. Márcio Rodrigues, para a gente encerrar, quando é que vocês deverão ter uma decisão? Se continuam ou se paralisam as atividades? Nós estaremos hoje reunidos no sindicato, a diretoria, e convocando uma assembleia para quinta-feira, às 18 horas, lá na Casa do Trabalhador. Porque todas as decisões é a assembleia que decide, não é a diretoria do sindicato. Então, se até lá o governo não apresentar nenhuma proposta, a assembleia que vai decidir o que é que a categoria vai fazer. Se vai parar em greve geral, se vai fazer mais uma greve de advertência. E aí a gente vai poder avisar a sociedade logo após. A gente tenta, de toda forma, informar a sociedade que paralisação não é boa, mas é a forma. Esgotamos todas as negociações. 1 ano e meio o governo não apresenta nada. Qual é o valor? Agora alegando dificuldade e tudo, mas a gente sabe que a arrecadação desse governo é alta e aumento para 481 pessoas, que não é nem aumento, é um reajuste, e a gente sabe que o impacto na folha não é tão grande. Ô Márcio, uma última pergunta. Qual é o salário de um agente penitenciário hoje? Né? Olha, o agente penitenciário em início de carreira tem um subsídio de 3.280, e aí ele vai mais as gratificações, chega em torno de R$ 4.500. Em fim de carreira, já o inspetor penitenciário classe especial
hoje recebe em torno de R$ 6.500, o subsídio de R$ 5.040, mais as gratificações chega no salário bruto de 6.000 e coisa. Aí com desconto, é a coisa. Então, okay. o que a gente reivindica, entende? É que o governo passado deixou um plano de cargos e carreiras que veio até 2015 e esse governo até agora não apresentou nada, entendeu? Um plano muito bem elaborado que o governo podia pegar e dar continuidade. Tá certo. Então não conseguiu, as carreiras do Estado aí estavam todas organizadas e a gente vê aí, professores, policiais civis e outras carreiras executivas, todas vão fazer greve. O Detran também vai fazer greve, entendeu? Por inabilidade dos assessores do governador que não estão sabendo lidar com essa questão. Ok. Muito obrigado, a dizer Márcio, que está em crise, isso aí não satisfaz. Ok. Muito obrigado pelas informações. Eu fiz questão de perguntar, porque é o seguinte, o valor, então, de um agente que inicia, né, as suas atividades, né, quando ele começa a trabalhar, ele ganha aí em torno de R$ 3.280, já no exercício da profissão ali, com algum tempo de trabalho, R$ 4.500, e já ali no período final para se aposentar, ali nos últimos anos, R$ 6.500. Nós estamos tendo uma dificuldade dos estados. Eu não quero aqui defender o Maranhão, o Piauí, o Pará, Pernambuco. Os governadores estiveram agora reunidos com o presidente interino. Há uma crise nos estados. O que o governo diz? Olha, nós estamos vivendo um momento difícil. O governo não tem como contemplar já. Isso foge do orçamento. E nós podemos atropelar o orçamento. Por outro lado, a categoria faz uma reivindicação injusta. Plano de cargos e salários, né? Quer esse reajuste, na verdade, o Márcio disse que é apenas um reajuste, né? Que eles desejam ter esse reajuste, mas você também passar um aumento, eu não estou dizendo nem aos agentes, mas aos servidores do Detran. Os professores já estão ganhando razoavelmente bem aqui no Maranhão. É claro, o professor precisa ganhar mais, precisa sempre ganhar mais. Mas se você faz aqui um reajuste para a Polícia Militar, você reajusta para os agentes, para os servidores do Detran, para as demais categorias, eu fico imaginando assim, o Estado vai ter dinheiro se o orçamento do Estado consegue, aí o governador Flávio Dino tem mais aqui assinar e conceder o aumento. Até porque trata-se de um governo comunista, primeiro governo comunista do país. E a distribuição de renda é o melhor caminho, a melhor distribuição de renda. E a economia, ela só se movimenta, ela só proporciona lucros a empresários e a trabalhadores quando você tem um bom salário. Quem é que sustenta o comércio, por exemplo? Quem é que sustenta essa cadeia comercial, se não o trabalhador? Então o trabalhador tem que ganhar bem, tem que ter poder de compra para movimentar, né? Para você ter uma movimentação na economia. Agora, o governo insiste em dizer que não tem condições dentro do orçamento atual. Nós precisamos discutir, e aí eu gostaria que essas categorias discutissem com os parlamentares, com os integrantes do próprio governo, aqueles que cuidam do orçamento, para saberem o seguinte, os líderes dessas categorias precisariam saber o seguinte, cabe no orçamento do Estado? O Estado tem condições de conceder esse aumento? É possível pagar? Tem o dinheiro em caixa? Vamos conceder. Também para conceder o aumento, para não pagar, você, meu caro servidor público, você é a favor? No Rio Grande do Sul nós estamos tendo um problema sério. O governo não consegue pagar os servidores, salários atrasados, em muitas prefeituras salários atrasados, em muitos estados uma dificuldade enorme para o governo saldar o salário dos servidores. Rio de Janeiro mergulhado numa crise, mergulhou-se numa crise, né? Os cariocas estão mergulhados nessa crise, às portas de uma Olimpíada. Então eu não quero aqui fazer defesa, eu entendo o seguinte, eu sempre defendi
os trabalhadores, durante toda a minha carreira profissional, mas nós estamos afundados em uma dívida de 170 bilhões, segundo esse governo interino. E outra coisa que eu vou avisar sobre esse governo, que não foi aceito pela população, que é o governo Michel Temer. A CPMF ela é necessária nesse momento, embora a gente tenha a maior carga tributária do país, embora o trabalhador já não aguente mais a pagar a conta, mas só tem uma solução. É a CPMF que a Dilma tanto quis colocar para resolver o problema e eles negaram. O Michel Temer está esperando só a votação no Senado. Por que ele segurou e não colocou? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse o seguinte: a CPMF só no segundo momento. Primeiro nós vamos equacionar aqui com esse pacote, com essa e essa proposta, e depois a CPMF. Por quê? Michel Temer, se de repente a Dilma voltar, ela que fique com o ônus da CPMF. Se formos efetivados, se você permanecer no governo e a Dilma for cassada, aí a gente vem com a CPMF. Porque se a Dilma tivesse o respaldo do Congresso para colocar em prática a CPMF, o país já estaria saindo da crise, já teria pago essa dívida, já teria saído desse déficit. Mas não, eu não sou mestre em economia, mas isso é claro aos olhos de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Nós temos mais alguém ao telefone? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco os pichadores, aqueles que invadem o Colégio Sintra, o maior colégio do Maranhão, quase 7 mil alunos. E ainda, o governo do estado está capacitando professores num convênio com o Repórter Brasil, a ONG Repórter Brasil, para combater o trabalho escravo. A gente volta com esses e outros assuntos daqui a pouco, porém antes eu quero falar da imobiliária Carlos Pires. A Carlos Pires oferece uma boa assessoria para você que quer comprar o seu imóvel novo ou usado. Facilidades, os melhores caminhos a serem seguidos, porque quando você vai decidir pelo imóvel, você tem que escolher bem, escolher quem lhe dá uma boa assessoria. E a Carlos Pires faz isso. Vamos acompanhar, por favor, no ar. Em 2016, nós temos o compromisso de lhe apresentar a sua casa duplex de condomínio fechado. Condomínio Portal do Araçagi. Casas duplex com conforto e segurança para você e sua família. 3 quartos, sendo 2 suítes, toda no fino acabamento e com espaço para área de lazer privativa. 3 opções de projeto para você executar o melhor no seu quintal. A GDR Construções, junto com a Carlos Pires Imobiliária, pensam e planejam pensando no conforto e segurança da sua família. Chegou a hora de você fazer a maior conquista da sua vida, a casa própria. 2016, de braços abertos para sua conquista. Carlos Pires Imobiliária, nosso compromisso é com a sua conquista. Eu estou aguardando uma resposta da assessoria. Eu devo entrevistar o governador entre essa semana e a semana que vem sobre esse primeiro 1 ano e meio de governo. Ouvido o próprio governador Flávio Dino, sempre nos recebeu com muita distinção e sempre foi muito franco em suas respostas, né? Eu sempre indaguei o governador sobre várias questões e eu não deixarei sobre esse momento em que nós estamos vivendo. Né, com essas reivindicações das categorias, o que ele pensa, qual é a opinião dele, o que ele pôde realizar. Então, eu espero que se confirme essa entrevista, uma entrevista especial com o governador, entrevista de 40 minutos, né, para que a gente possa trazer a palavra do próprio governador, né, sobre o que ele pensa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, um instante só. Olha, o governo do estado, através da Secretaria da Educação, quer utilizar também a rede estadual de ensino para combater esse crime, que é o trabalho escravo.
nós temos o Maranhão entre os 5 estados com o maior número de trabalhadores nesse regime lamentável, absurdo. Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Maranhão. E o Maranhão, pasmem, é o estado que mais exporta trabalhadores para serviços escravos, para trabalhos escravos. É o maior exportador. É o 5º, né, em trabalho escravo e o 1º em exportar trabalhadores para outros estados. Eu conversei agora pela manhã com a Natália Suzuki. Posicione aí, Boni, por favor. A Natália Suzuki, ela é coordenadora desse programa Trabalho Escravo Nem Pensar mesmo, né, gente? E a gente traz essa entrevista com a Natália, que é da ONG Repórter Brasil e que mantém esse convênio com o governo do estado, através da Secretaria da Educação. Educadores, professores de vários municípios participam deste 3º encontro, né? E todas essas informações são levadas ao interior. Uma forma de combatermos através do conhecimento. Você não pode combater aquilo que você não conhece, né? Você não pode se posicionar sobre aquilo que você não conhece. Então o trabalho dessa ONG é muito importante. E a visão também da Secretaria da Educação, levar o conhecimento para potencializar a cobrança. Não é verdade? Potencializar a cobrança. É o professor em sala de aula, é o professor que tem esse papel fundamental na comunidade, colocar de forma clara, né, o que representa o trabalho escravo, o que significa, o que é o trabalho escravo. Vamos trazer então a Natália Suzuki, a coordenadora desse projeto, ela que é da ONG Repórter Brasil. Por favor, Boni, no ar. Disseminar, né, fazer com que o que vocês estão levando aos educadores chegue às extremidades do estado do Maranhão e, consequentemente, de outros estados que sofrem com o trabalho, não é, Natália? Exatamente. A ideia desse projeto é fazer uma formação, um processo formativo com educadores da rede estadual do Maranhão, que, como você disse, é um estado que tem altos índices de aliciamento de trabalhadores que vão para outros lugares do país. E a ideia é formar esses educadores para que eles levem o tema para dentro das escolas de áreas estratégicas do estado, para que então os alunos sejam formados a partir desse tema, né, a partir da perspectiva de combate ao trabalho escravo e então atingir suas comunidades. Muitas dessas comunidades são vulneráveis e são a origem dos trabalhadores que acabam sendo explorados em outros lugares do país. Agora, Natália, explicar o que significa, né, o que representa o trabalho escravo é muito importante, porque às vezes a pessoa se depara com um trabalhador ali em regime de escravidão e não sabe, né? Alojamentos em péssimas condições, fugindo da carga horária, quer dizer, tem uma série de fatores aí para a caracterização do trabalho escravo. Sim, o trabalho escravo ele é um crime, né, previsto no Código Penal, é uma grande violação de direitos humanos e saber justamente identificar o trabalho escravo é importante. Ele está muito mais presente, muito mais próximo da gente do que imaginamos. Então ele não é algo que acontece em lugares remotos do país, ele acontece na construção civil, nas oficinas de costura, em frigoríficos e na pecuária também. Então assim, a gente entender que esse problema existe e que ele está presente no nosso dia a dia ajuda, claro, no combate, tanto para denúncia como também para formas de prevenção. O que se caracteriza o trabalho escravo, os principais pontos aí? Bom, o trabalho escravo ele acomete a dignidade e a liberdade do trabalhador. Então, elementos que degradam a sua condição, como por exemplo, alojamento inadequado, falta de água potável, alimentação inadequada, jornada exaustiva. Então, quando o trabalhador, por exemplo, não consegue repor as suas horas de descanso e tem que iniciar uma jornada, né, tem aí uma jornada de 16, 17 horas, isso acaba cometendo a sua dignidade. E aí a sua liberdade, quando ele tem o seu documento retido, ele tem a sua liberdade comprometida pela servidão, né, por dívidas ilegais. Então, tudo essa conjuntura pode fazer com que o trabalhador seja identificado em situação de trabalho escravo. Muito obrigado. Eu ouvi também 2 professores, né, um professor de Imperatriz e um outro professor de Açailândia,
para saber da importância desse encontro, né? Dessa informação. Segura aí para a gente trazer, porque eu quero ouvir o telespectador que está ao telefone para que ele não fique esperando, e a gente já traz a opinião dos dois professores sobre esse combate ao trabalho escravo, né? A importância dos educadores nesse processo de levar a informação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Aqui é o Guimarães, aqui do Beckmão. Oi, Guimarães. Pois não, meu querido. Fique à vontade. Como é que está aí a nossa cidade? É um prazer falar com você. É o bairro Beckmão ou a cidade de Beckmão? Né? Eu queria falar a respeito da greve aí do funcionalismo público do Estado e da Prefeitura, né? Pois não. Porque, rapaz, é um absurdo. Esse pessoal não tem muita consciência. Eles estão vendo a cidade do Rio, como é que está a calamidade lá em termos de salário, atraso de pagamento. No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, 12 milhões de desempregados no país. O pessoal tem um salário que não é tão ruim assim. Aí a justiça determina que a greve é ilegal, não volta ao trabalho. Quer dizer, fica uma bagunça, a sociedade fica prejudicada, os estudantes, a segurança pública. Quer dizer, vamos ter um pouco mais de consciência. Tá bom do governador passar a fazer que nem estão fazendo em Minas, no Rio Grande do Sul, e no Rio, passa lá o salário para ver se eles acham bom. Porque não é possível uma coisa dessa. O pessoal parece que não tem consciência. Vamos parar de olhar mais para o seu umbigo e vamos trabalhar, voltar a trabalhar. O país está atravessando uma crise. Aí, no momento de crise dessa, é hora de dar um pouco de contribuição, né? Assim não dá, não tem condição. A pessoa devia passar a terceirizar mais o serviço e evitar a greve, porque a gente não vê tanta greve assim na área privada, né? Já o público não, ele acha que tem fazer greve porque é concursado, não pode ser mandado embora. Aí quem fica prejudicado é a população. Tá certo. Essa é isso que eu gostaria de falar a respeito. Ok, muito obrigado aí, o morador do Beckmão, do bairro Beckmão, é aquilo que eu estava dizendo, né? Eu estou fazendo jornalismo já há mais de 40 anos, né? Já passei por algumas emissoras, por alguns jornais, por algumas emissoras de rádio. E eu sempre cobri manifestações, greves. Fui repórter especialista em cobrir greves dos bancários, greves dos professores, greves dos metalúrgicos, greves de todas as categorias. E eu entendo o seguinte, que a classe trabalhadora, ela precisa ser respeitada. Agora, o que o telespectador colocou tem sentido. Nós estamos num momento de crise. Eu fico imaginando, né, o governador Flávio Dino, então, abre mão e diz, olha, tudo bem, as categorias serão contempladas, nós vamos conceder o aumento, só que nós vamos parcelar isso aí, tá? O pagamento vai ser parcelado, como no Rio Grande do Sul. O telespectador colocou muito bem. Não estou defendendo aqui o governo do Estado. Eu sou pelos trabalhadores, eu entendo que a classe trabalhadora deve ter os reajustes, sim. Agora, se não tem dinheiro no caixa, como é que vai pagar? Será que os servidores, como disse esse telespectador do Beckmão, aceitariam, os trabalhadores aceitariam parcelamento dos salários? Ó, tudo bem, companheiro, você ganha 6 mil por mês, você vai receber 2 mil reais, nós vamos pagar o seu salário em 3 meses, vai ficar assim, paga 2, né, para poder, ou dia 10, 2, dia 22, pagar parcelado, porque a gente não tem condições de pagar o seu salário. Então, nós temos que discutir. Eu acho que a discussão, a boa conversa faz bons amigos, faz bons negócios e esclarece muito. Vamos ao telespectador que está ao telefone, vamos ouvir o que o telespectador tem a dizer. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o Eduardo aqui. Oi, Eduardo. Pois não, Eduardo, pode ficar à vontade. Eu queria colocar minha opinião a respeito dessa situação das greves dos servidores públicos. Pois não. A reivindicação no momento é que todos os anos nós temos essas reivindicações. Os sindicatos acabam, de uma certa forma, atrapalhando o desenvolvimento do Estado. E sempre a população é que paga, sofre. Então nós temos aí, ó, funcionários como o rapaz, o agente penitenciário falou, que começa início de carreira ganhando 3 mil reais. Se isso fosse em uma empresa privada, com essa reivindicação deles, o sindicato iria e daria o que aí? 5%, 3%, e eles eram obrigados a aceitar esse aumento. Entendeu? Com o risco de serem até demitidos depois. Como é no funcionalismo público, acontece isso aí todos os anos, é polícia em greve,
é agente penitenciário em greve, é professor em greve, e é sempre a população é que paga. São os caras que têm estabilidade de emprego, os salários não atrasam, entendeu? Não são salários baixos, porque comparado ao salário de empresas privadas, são salários até altos que outras pessoas indo ocupar já passa de encarregado para cima, de técnicos. Então, eu acho assim, é uma injustiça no meu ponto de vista, porque o país está passando uma situação difícil, o Maranhão está sendo um estado, eu digo até honrado, o governo do estado está sendo honrado, porque não está atrasando o salário de ninguém. Você vê o estado do Rio de Janeiro, se não me engano, é a segunda maior riqueza do país, se eu não me engano, encontra-se no estado do Rio de Janeiro, pode-se dizer que está quebrado. Você tem o Rio Grande do Sul, que foi um estado colonizado por alemães, por europeus, está passando por uma situação difícil, e nós aqui no Nordeste, que estamos na ponta do país, uma região até discriminada, nós temos pagamento de funcionários em dias. Então eu acho que eles deveriam colocar a mão na consciência, abrir mão dessa greve e esperar que a situação do país melhorasse para que eles fossem até o governo pedir um aumento. Aí sim eu concordo que seria justo. Mas no momento eu creio que o momento ideal agora é eles trabalharem, voltarem ao trabalho e não prejudicarem a população. Porque quem está sendo prejudicado somos nós, porque eles com a greve deles vão receber o salário deles. E nós deixamos de ter acesso àquilo que nós necessitamos, que é o básico. Porque é o básico que eles estão nos negando. Então é isso. Muito obrigado aí, meu amigo. Um abraço. Olha, eu só quero, só para complementar aí o que o cidadão colocou, longe de me posicionar aqui contra a classe trabalhadora, mas é o seguinte, o Rio Grande do Sul é um estado rico. Eu não tenho procuração aqui para defender o governador Flávio Dino, mas eu, desde que cheguei aqui, acompanhei o processo eleitoral, vivi o governo da Rosiana Sarney. Já estive aqui no Maranhão, tem muita gente que não sabe. Eu estive aqui no Maranhão há 30 anos, quando a TV difusora do SBT entrou no ar. Fui um dos primeiros apresentadores de programas de variedades, de programas populares aqui na difusora. Inaugurei esse estilo de programa aqui na difusora. Então eu conheço bem a situação de São Luís, a situação do Maranhão. Eu não estou chegando aqui no Maranhão hoje. Há 30 anos eu estive aqui. Quando nós tínhamos o problema das palafitas, nós tínhamos enormes problemas, o Maranhão melhorou muito, caminhou muito, né? E eu vim para apresentar esse programa com o falecido jornalista Donizete Adalto. Foi o primeiro programa nesse estilo popular na difusora que foi inaugurada há 30 anos, né? Foi inaugurada nesse período. Tive o imenso prazer de participar da programação dessa emissora. Então eu conheço bem aqui os problemas, já vivi os problemas há 3 décadas e estou vivendo agora. O Rio Grande do Sul é um estado riquíssimo. Está parcelando o salário dos servidores. O Maranhão, e eu não estou aqui querendo defender, porque se precisar amanhã ou depois fazer críticas contundentes, veementes ao governo do estado, eu farei sem problema nenhum. Eu não tenho o rabo preso com ninguém, farei sem problema nenhum. Só que o governo do estado está conseguindo cumprir os seus compromissos e é o único estado que não se abateu ainda com a crise. O estado que não se abateu ainda com a crise, não atrasou salários, não está tendo problemas de repasse de dinheiro para a merenda, né, ou para as escolas estaduais, não está tendo problema nenhum e a gente tem que dar graças a Deus. Tem que melhorar? Tem que melhorar, mas nós também não podemos ficar aí tripudiando, pisando em cima de algo que está dando certo. Vamos dar essa chance então ao governo do estado para que ele possa, né, tá aí 1 ano e meio, para que ele possa continuar, né, nesse ritmo, num crescente. Eu não creio que o governador não queira dar o aumento. Pode ser que o estado não tenha condições nesse momento. Se tiver, eu seria o primeiro a defender. Se me mostrarem que o orçamento está ali, que tem o dinheiro para pagar, eu vou bater todos os dias aqui para que seja feito o reajuste. Oi? Nós vamos para o intervalo, vamos trazer os outros 2 professores que falam sobre a importância desse trabalho do governo do estado em levar o conhecimento para o combate ao trabalho escravo, né? Os professores que estão se aprimorando, aprendendo sobre o trabalho escravo que campeia, que graceja o nosso estado, lamentavelmente. A gente volta daqui a pouco.
E vou ser bem sincero, viu, meu caro telespectador? Não é comum, aqui, meu caro, não é comum o telespectador entrar em contato em um programa de televisão ao vivo para defender um governo. Vários telespectadores aqui também no WhatsApp defendendo o governador Flávio Dino. Eu fico até impressionado com isso aqui. Não vejo tantas defesas assim em relação ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, né? Sobre as ações do prefeito Edivaldo Holanda. Mas olha, só foi a gente trazer aqui algumas críticas em relação às greves anunciadas, que já alguns telespectadores se manifestando aqui a favor do governador Flávio Dino. E eu fico assim impressionado, né? Vamos trazer as sonoras dos professores que estão se abastecendo de informações sobre o trabalho escravo. Por favor, a importância desses esclarecimentos, desse terceiro encontro. Professora, de que forma as escolas podem ajudar no combate a esse trabalho escravo? Certo. Nós estamos trabalhando a partir da prevenção, com o projeto Escravo Nem Pensar, onde é feita a formação com os professores. Esse trabalho ele é multiplicado dentro das escolas e tem todo o estudo do material, onde os alunos produzem textos, fazem entrevista e chega também esse trabalho até a comunidade, com os pais, e fazemos também algumas atividades em praça pública, que já aconteceu, e a gente vai expandindo esse trabalho para fora do espaço da escola. Professor, a importância dessa capacitação para que os educadores possam contribuir no combate a esse trabalho escravo? A gente entende que é de grande importância essa parceria que a SEDUC fez com a ONG Repórter Brasil para discutir essa temática que ainda é tão presente na sociedade atual, que é o trabalho escravo. A ideia que se tinha era que trabalho escravo era muito tempo atrás, mas ele se manifesta em outros formatos na sociedade contemporânea. E trabalhar essa questão nas escolas é de fundamental importância para ampliar a consciência do alunado e do professorado acerca dessa questão que envergonha o nosso país e o nosso Maranhão. Portanto, eu acredito que todos nós estamos de parabéns por ter a oportunidade de participar de uma formação como essa, promovida pela ONG Repórter Brasil, projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Muito bem, nós chegamos ao final. Esse assunto volta no programa agora, que está começando em rede com a Sheila Evangelista e o Dani Souza. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.